Bom dia, nono ano. Hoje é a nossa aula de História. Vamos dar continuidade, né, isso, sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, né, isso? Falamos do estopim da Primeira, o que foi que ocorreu para ter a Primeira Guerra Mundial, nós já falamos, né, isso? Falamos do Mão Negra, falamos o mundo antes da guerra, a Tríplice Aliança, a Paz Armada, Tríplice Entente, não é isso? Falamos de tudo isso, certo? Agora, hoje, vamos falar o seguinte: a guerra e as suas consequências. 3 fases marcaram o conflito durante a Primeira Guerra. A primeira fase foi a Guerra de Movimentação, pois as tropas estavam iniciando suas atividades. A segunda fase se deu quando as tropas permaneceram imobilizadas, a Guerra de Trincheira. A terceira fase foi o momento da entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Os americanos, inicialmente, eles estavam lucrando com a guerra, para você ver, vendendo à França e à Inglaterra alimentos, combustível, máquinas e produtos industriais na condição de receber o pagamento no final do conflito, certo? Para você ver como era. Como o conflito ocorria na Europa, os americanos eles não tiveram perdas significativas. Se por um lado havia uma grande aproximação dos norte-americanos e dos países da Entente, por outro lado, essa aliança devia tanto aos Estados Unidos que se perdesse a guerra, a dívida seria desastrosa para a economia americana. Houve então o tratado. A Alemanha, não suportando mais a guerra, ela foi obrigada a se render totalmente. Ela não aguentou mais. E em 1919 iniciaram as discussões políticas sobre o rumo da Alemanha e do mundo pós-guerra. Então foi assinado o quê? Um Tratado de Versalhes. Segundo a Alemanha, o ditado de Versalhes continha 440 artigos. Caso a Alemanha se recusasse a assiná-lo, seu território seria totalmente invadido. E o tratado decidia, então, outras coisas. Algumas delas, a consideração da Alemanha como a única responsável pela eclosão da guerra, botou totalmente a culpa nela. A restituição da Alsácia-Lorena à França, quer dizer, um pedaço da terra para entregar à França. A proibição do serviço militar obrigatório. A proibição de produção de armas e utensílios bélicos, quer dizer, ela não podia mais fazer, não é isso? A redução do exército alemão a 100 mil homens, quer dizer, mandou reduzir todos os homens do exército, e o pagamento de pesadíssimas reparações de guerra aos países vencedores, quer dizer, a Alemanha perdeu tudo isso porque teve que assumir. O Tratado de Versalhes, então, gerou entre os alemães um profundo ressentimento, responsável em grande parte pela ascensão de Hitler ao poder, o que acabaria levando à Segunda Guerra Mundial. Não é isso? Para você ver, a Revolução Russa, vamos lá. Na virada do século XIX, a Rússia tinha então características político-econômicas que a distanciavam das principais potências europeias. O país era comandado pela dinastia Romanov. Desde o século XVII era absolutista na sua essência, e o czar, que era um imperador, era Nicolau II, que governava com a mão de ferro. Então vamos falar o quê? De mencheviques e bolcheviques, certo? Na Europa Ocidental, no final do século XIX, alguns sindicatos já atuavam e alguns partidos da esquerda começaram então a se formar, defendendo então os interesses proletariado e buscando então aprovar leis que beneficiassem os trabalhadores. Entretanto, na Rússia nada disso existia, pois César, Nicolau II, não permitia a livre associação, a liberdade de expressão. Para você ver que ele comandava tudo com a mão de ferro. Vamos falar um pouco sobre os mencheviques. Era a minoria. Eles defendiam o partido amplo de massa, acreditavam que a transformação da realidade não ocorreria por meio de uma revolução proletária, mas através de reformas no próprio sistema capitalista. Já os bolcheviques, o que era que eles queriam? Eles defendiam a existência de um partido centralizado e disciplinado, acreditavam na revolução proletária
e tinham ideias marxistas e acreditavam na importância de uma vanguarda revolucionária, ou seja, na utilização de revolucionários profissionais que pudessem liderar os trabalhadores. Para você ver como era, certo? Mas vamos ficando por aqui e que na próxima aula nós vamos dar continuidade sobre o assunto. E aí vamos falar um pouquinho sobre o Domingo Sangrento e a Primeira Guerra. Tá bom? Tchau, tchau para vocês.